Olá, no ar mais um Mundo do Trabalho, um programa para que você fique bem informado, trabalhador, sobre os seus direitos. Até que ponto empregados podem navegar livremente pela internet e nas redes sociais durante o horário de expediente? E até que ponto os empregadores podem controlar o uso da rede de computadores e invadir a privacidade dos seus empregados? Este foi um dos temas discutidos durante o Congresso Internacional de Direito Eletrônico promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho e que começou hoje em Curitiba. Para falar com a gente um pouco mais sobre este congresso e sobre o monitoramento e a privacidade dos trabalhadores na internet, estão conosco o Sérgio Murilo Rodrigues Lemos. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e coordenador do evento. Também é nosso convidado, Alain Balaban Sasson. Ele é advogado trabalhista e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Participe você do nosso programa, ligue para o 0800 643 7555 ou mande suas críticas, dúvidas ou sugestões para o nosso endereço eletrônico mundodotrabalho@rtve.pr.gov.br. Quero agradecer então a presença dos nossos convidados. Quando a gente fala nesta questão de direito eletrônico, a gente está querendo proteger e nas sanções que existem em relação a essa questão que a gente vai estar discutindo, o que a gente quer proteger? A gente quer proteger o empregador, o empregado, as relações de trabalho, ou a gente quer proteger, de certa forma, a privacidade, a intimidade ou ainda a dignidade da pessoa? O que é que se quer proteger? O que é que o direito quer proteger quando a gente fala nessa questão e a gente questiona todas essas relações que se dão e essas informações que ocorrem através da internet? Na verdade, o que se busca não é exatamente a proteção, mas o que se busca é regulamentar essas novas relações sociais. O trabalho hoje, praticamente todo ele depende de um computador. O comércio eletrônico, a cobrança de impostos, o trabalho através da internet, são situações em que a sociedade avança e essas relações avançam sem a regulamentação. Esse, no fundo, é o grande objetivo do direito eletrônico, é tentar regulamentar essas práticas sociais novas que incluem as tecnologias da informação e da comunicação, para poder regulamentar aquilo que não se tinha previsão legal antes. Doutor Alan, como é que o senhor considera hoje, então, a legislação nesse aspecto? Como o desembargador coloca, não há, então, hoje, elementos suficientes para se contemplar todas as situações que estão ocorrendo? Não, na verdade, Cibele, se há. Assim, hoje em dia você pode utilizar de diversos diplomas legais, como por exemplo a própria CLT, que é um instrumento de 1943 e que é utilizado normalmente nos dias de hoje para os meios eletrônicos. O que precisa, e conforme o próprio desembargador, o doutor Sérgio, já havíamos conversado no IBDE, é que exista um marco zero, um marco que regulamente como utilizar os meios eletrônicos. Mas os outros diplomas, como a CLT, a Constituição Federal, são diplomas legais que podem e devem ser utilizados nessas novas tecnologias aplicadas ao trabalho. Exemplifica para a gente, por exemplo, o que é que está faltando? O que está faltando? O que está faltando exatamente é a transparência, um marco que fale sobre a transparência nas relações de trabalho. Isso por quê? Porque hoje em dia, para que você tenha uma relação de trabalho correta, você tem que ter o contrato de trabalho feito de uma forma formal, em que pese ele também possa ser feito de uma forma tácita, mas o ideal é que ele seja feito de uma forma formal e internamente na empresa que existam regulamentos internos, normas internas da empresa que digam como se devem ser utilizadas as ferramentas tecnológicas. Então que exista uma lei, um marco que fale para que não tenha nenhum problema, tanto a empresa quanto o empregado, que se faça dessa forma. Ok, olha, e quando a gente fala nessa questão, há muitas dúvidas da população. Então a gente foi às ruas saber quais são os principais questionamentos em relação a esse tema. Vamos ao primeiro questionamento? Como fiscalizar e como pode ser feito, a que limite uma empresa tem para fiscalizar um funcionário que acessa a internet, digamos assim, em assuntos que não for tema do trabalho? Desembargador Sérgio. Essa questão talvez seja a primeira a ser percebida. O que me parece ser fundamental é que fique absolutamente claro dentro das relações de trabalho quais são as diretrizes que a empresa define. A empresa pode definir claramente e deixar isso muito claro aos seus empregados de que a utilização da internet não é um meio idôneo, por exemplo, para a comunicação pessoal.
ela pode definir, deixar claro que qualquer comunicação pessoal deva ser feita exclusivamente por telefone e que a internet não é o meio adequado para se fazer isso. Isso habilita a empresa a fazer uma pesquisa e um acompanhamento, um monitoramento da navegação. É possível fazer isso com os filhos em casa, proibindo acesso a determinados sites? É possível que a empresa faça isso de forma definitiva. O que é importante é avisar que isso vai ser feito. O senhor, doutor Alan, também concorda nesse sentido? Tem que deixar claro, então? Concordo, concordo. A palavra-chave, como eu disse, é a transparência, né? Através da transparência, as regras ficam muito claras. Então, o empregado ele sabe o que pode fazer e o empregador ele sabe até onde ele pode chegar. Agora, deixar claro de que forma? Tem que pôr um aviso, tem que deixar escrito, tem que fazer um contrato de trabalho. Como é que deve ser feito isso? É falar, não quero dizer nada não, mas a gente está monitorando aí, informa. Como é que tem que ser feito isso? Claro. Primeiro, o contrato de trabalho. Que esteja escrito no contrato de trabalho quais são as funções, quais são as funções do empregado, o que ele pode ou não fazer. E que exista um regulamento interno dentro das empresas falando, olha, essa ferramenta virtual será usada para esse determinado fim. Essa ferramenta tecnológica será utilizada para esse determinado fim. Caso o empregado não use da forma correta, ou caso o empregador não fiscalize da forma correta, ambos poderão se utilizar dos diplomas legais, como, por exemplo, a CLT, artigo 482, artigo 483, que falam da justa causa de ambos os lados, e se socorrer à justiça para que seus direitos sejam resguardados. Agora, se o empregado não aceitar, não, eu não quero que vejam os meus e-mails, não quero que vistorie, ele pode fazer isso ou não? Os e-mails pessoais são do próprio empregado. Ele não é obrigado a deixar que ninguém na empresa veja os e-mails pessoais dele. O e-mail da empresa é uma ferramenta de trabalho. Então, ele tem que utilizar aquela ferramenta de trabalho como o empregador manda que ele use, por uma questão de política interna da empresa, estratégia comercial, pois é uma ferramenta de trabalho, é utilizado para o trabalho e não pelo trabalho. Ok, vamos ao próximo questionamento. Então, se eu continuar perguntando, acho que Claro. temos mais questões relacionadas a esse assunto, depois a gente volta a tratar novamente da questão. Próxima pergunta. O funcionário pode acessar alguma coisa, algum item que não seja do trabalho? Doutor Alan? O funcionário pode, desde que exista uma política da empresa que deixe. Por exemplo, existem empresas que deixam o funcionário tomar o seu cafezinho por 5 minutos, empresas que liberam o seu funcionário para fumar durante 15 minutos dentro do pacto laboral. Nada impede do que essa empresa também deixe o seu funcionário utilizar a internet para fazer uma pesquisa, usar da forma que ele achar melhor. Entretanto, o empresário, o empregador, ele tem que deixar bem claro, você pode durante tanto tempo utilizar tais sites, ou não, você pode usar da forma que você quiser, basta o bom senso dentro da relação trabalhista. Ok, vamos ao próximo questionamento, então? Se o uso da internet pode ser monitorado pelo empregador durante o horário de expediente. Doutor Sérgio? Eu tenho convicção que isso é absolutamente possível. Aliás, isso pode fazer parte da estratégia da empresa, do seu funcionamento e da sua própria preservação, mesmo porque o empregador é responsável pelos atos praticados pelo empregado. E ele tem o direito de fazer esse monitoramento a respeito da navegação. Pode, inclusive, colocar todos os mecanismos que possam proibir a utilização de pesquisas fora daquilo programado pela empresa. Como é possível, por exemplo, a empresa impedir a utilização do telefone da empresa para uso particular. Não me parece haver nenhuma novidade nessa situação. Doutor Alan? Concordo com o desembargador Sérgio. Acho que realmente a empresa ela não só pode, como ela deve, porque ela tá protegendo o quê? O material dela. É uma ferramenta do trabalho que ela tá protegendo. Porque ela não pode invadir outras searas, como a intimidade do empregado. Caso contrário, eu acredito que não há problema algum nesse monitoramento. Lembrando, é sempre bom frisar que seja de uma forma transparente, através de um contrato de trabalho e políticas internas da empresa em relação aos meios tecnológicos. O senhor fala em intimidade. Quando a gente fala nessa questão
na era digital, costuma-se colocar privacidade, intimidade, liberdade individual como sinônimos. São as mesmas coisas? São expressões que definem situações totalmente diferentes? Os senhores poderiam caracterizar para a gente? Talvez a gente pudesse dizer assim, existe uma área muito íntima, muito pequena da pessoa humana que diz respeito mais ou menos àquilo que a gente pode dizer segredo. O segredo é aquilo que ele tem de mais íntimo, é aquilo que ele revela a quem quiser ou a quem não quiser revelar. Um pouco mais abrangente do que o segredo, incluindo o segredo, estaria a intimidade, que é aquela convivência em que ele pode ter com a família, com aqueles que ele quer dividir. Por exemplo, uma tatuagem que ele tenha e que só aqueles que convivem na sua intimidade podem conhecer. E existe ainda uma outra atividade que é a vida privada, que está um pouco mais larga do que esses dois conceitos, em que é aquilo em que ele tem o seu cotidiano, a sua vida e os seus interesses gerais. Todos esses conceitos, cada um concêntrico, cada um dentro de uma perspectiva, podem em algum momento não serem absolutos, porque pode haver o interesse do Estado nisso. É bem verdade que o que a legislação, a Constituição tenta proteger é a intimidade e também a vida privada. Mas há momentos em que a vida privada, por exemplo, perde o seu significado. Por exemplo, o preso não tem mais uma vida privada. Ele perde esse direito, mas ele tem direito à sua intimidade. É nesse sentido que se busca preservar a intimidade do trabalhador com relação ao monitoramento. A vida privada, enquanto ele está na empresa, ele tem algumas características que precisam ser consideradas e conciliadas com o contrato de trabalho. Uhum. E a justa causa, ela pode ocorrer quando, por exemplo, o empregado está usando indevidamente esse e-mail e, inclusive, o seu e-mail pessoal? Bom, no caso da justa causa, a gente precisa tomar um cuidado. O artigo 482, que trata da justa causa, ele é um rol taxativo. Ou seja, o empregado só pode ser mandado embora se ele incorrer em uma das alíneas do artigo 482. Como a gente conversou com relação à legislação, não existe nenhuma alínea que fale do e-mail, do mau uso do e-mail ou de meios tecnológicos. O que existe, por exemplo, é a linha B do artigo 482, que fala do mau procedimento. Então, se você tem uma política, um regulamento interno da empresa que fale que não pode usar aquela tecnologia ou aquela ferramenta de trabalho para aquele determinado fim e o empregado não cumpre com o que está no regulamento interno como uma ferramenta de trabalho, ele tem o quê? Um mau procedimento. E dessa forma ele pode ser capturado e ser mandado embora por justa causa. Agora, quando se é usado indevidamente, como é que deve ser o procedimento do empregador? Ele deve primeiro fazer um comunicado? Como é que deve ser feito todo esse procedimento? Perfeito. Aí a gente entra numa seara, numa questão de proporcionalidade e razoabilidade, né? Ou seja, você mandar um e-mail durante o seu horário de trabalho, perdendo 1 ou 2 minutos das suas 8 horas diárias, você não pode mandar um funcionário embora por esse determinado motivo. Você pode dar uma advertência, se ele fizer novamente uma suspensão e utilizando os meios legais. Entretanto, se num único e-mail ele mandou, por exemplo, um segredo da empresa ou ele fez algum crime virtual, por exemplo, ele é um pedófilo, isso pode acontecer, ele mandou fotos de pedofilia através do horário de trabalho dele, a justa causa ela pode ser justificada. Então, é uma questão de proporcionalidade e razoabilidade. E a gente continua falando sobre esse assunto, inclusive, no próximo bloco. O senhor quer fazer alguma consideração? Eu ia dizer que a proporcionalidade está associada, nesse caso, e toda essa celeuma, porque o empregador é responsável direto pelos atos do seu empregado. E daí a necessidade que tem o empregador em benefício da proteção que tem do seu próprio patrimônio, do seu próprio negócio, em pretender saber o que de fato acontece dentro da sua empresa, preservando aquilo que é íntimo, mas podendo acessar em algum momento, com alguma razoabilidade, o que é a vida privada do empregado em determinadas circunstâncias. Ok, a gente continua falando desse assunto no próximo bloco e para quem está atrás de uma oportunidade de trabalho, acompanhe agora as oportunidades disponíveis nas agências do trabalhador de todo o Paraná.